Boa noite. O Brasil convive há décadas com um dos sistemas de impostos mais complexos do mundo. É um verdadeiro labirinto, difícil de entender para especialistas e, principalmente, para o cidadão comum. Atualmente, quando você compra um produto ou contrata um serviço, o preço final embute uma série de tributos diferentes. Cada um tem suas próprias regras, que mudam de um estado para o outro, de uma cidade para outra. É uma colcha de retalhos que gera confusão, burocracia e custos elevados para as empresas, que acabam sendo repassados para o consumidor. A complexidade é tão grande que as empresas gastam horas e muito dinheiro apenas para conseguir calcular e pagar seus impostos corretamente. Os principais vilões dessa complexidade são os 5 impostos sobre o consumo. No âmbito federal, temos o PIS, a COFINS e o IPI. Cada um incide em momentos diferentes da cadeia produtiva e possui uma legislação própria, cheia de exceções. Somam-se a eles os impostos locais, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. O ICMS, em particular, é conhecido por suas 27 legislações diferentes, uma para cada estado, e o Distrito Federal, criando as chamadas guerras fiscais. Essa estrutura fragmentada é o que a reforma tributária, aprovada pelo Congresso Nacional, se propõe a resolver. A ideia central é acabar com essa confusão. A proposta substitui esses 5 impostos por um sistema mais simples e unificado. O objetivo é criar um ambiente de negócios mais claro, previsível e eficiente. A promessa é que, com regras mais simples, a economia brasileira possa crescer de forma mais sustentável. A mudança não é pequena. Ela representa uma das maiores transformações no sistema fiscal do país em mais de 50 anos, com o potencial de afetar a vida de todos os brasileiros, das grandes indústrias ao consumidor final. A complexidade atual gera distorções graves. Um exemplo claro é o chamado imposto em cascata. Isso acontece quando um imposto incide sobre outro imposto ao longo das etapas de produção e comercialização. O resultado é que o consumidor paga imposto sobre imposto, sem nem mesmo saber. Além disso, as empresas têm dificuldade para recuperar os créditos tributários pagos nas etapas anteriores, o que aumenta seus custos operacionais. A reforma busca eliminar esse problema, garantindo que o imposto seja cobrado apenas sobre o valor que é adicionado em cada etapa da cadeia, tornando o sistema mais justo e transparente para todos os envolvidos. Para substituir a confusão dos 5 impostos, a reforma introduz o conceito de Imposto sobre Valor Agregado, o IVA. Esse modelo já é utilizado em mais de 170 países. No Brasil, ele será dual, o que significa que teremos 2 impostos para compor esse novo sistema. O primeiro é a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. Ela será administrada pelo governo federal e vai unificar os 3 tributos federais, PIS, COFINS e IPI. A CBS terá uma alíquota única para todos os produtos e serviços em todo o território nacional, com poucas exceções previstas em lei, buscando simplificar radicalmente a tributação federal sobre o consumo. O segundo componente do IVA dual é o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Este será de competência dos estados e municípios. O IBS vai substituir os 2 impostos locais, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. A grande mudança aqui é que, apesar de ser gerenciado por estados e municípios, o IBS terá uma legislação única para todo o Brasil. As alíquotas poderão variar entre os diferentes locais, mas as regras de cobrança, isenções e créditos serão as mesmas em todo o país. Isso acaba com a guerra fiscal e com a necessidade de as empresas lidarem com 27 legislações diferentes de ICMS, além de milhares de legislações municipais de ISS. Além do IVA dual, a reforma cria um terceiro tributo, o Imposto Seletivo, que ficou popularmente conhecido como Imposto do Pecado. Este imposto terá uma finalidade diferente. Ele não visa arrecadar, mas sim desestimular o consumo de produtos que são considerados
prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Itens como cigarros, bebidas alcoólicas e possivelmente produtos com alto teor de açúcar estarão sujeitos a essa taxação adicional. A ideia é que o preço mais alto desses produtos incentive os consumidores a fazerem escolhas mais saudáveis e sustentáveis. Este imposto incidirá uma única vez na produção ou importação do bem. O princípio fundamental do novo IVA, tanto da CBS quanto do IBS, é a não cumulatividade plena. Na prática, isso significa o fim do imposto em cascata. Em cada etapa da cadeia produtiva, a empresa pagará o imposto apenas sobre o valor que ela agregou ao produto ou serviço. O imposto pago na etapa anterior se transforma em um crédito, que pode ser usado para abater o imposto devido na etapa seguinte. Essa sistemática garante que, ao final da cadeia, o tributo total seja exatamente o mesmo, independentemente do número de etapas de produção ou comercialização. Isso traz mais transparência e justiça ao sistema. A mudança de um sistema tributário tão enraizado para um modelo completamente novo não acontecerá da noite para o dia. A transição foi planejada para ser longa e gradual, para que empresas, governos e a sociedade possam se adaptar. O processo está programado para começar em 2026. Neste ano, teremos uma fase de teste. A CBS e o IBS serão cobrados com uma alíquota simbólica de apenas 0,9% para a CBS e 0,1% para o IBS. O objetivo é calibrar os sistemas, identificar problemas e permitir que as empresas comecem a se familiarizar com as novas regras sem um grande impacto financeiro imediato. Será um período de aprendizado para todos. A partir de 2027, a transição entra em uma nova fase. A CBS será implementada de forma plena e os impostos federais PIS e COFINS serão extintos. O IPI também começará a ser reduzido, exceto para produtos que competem com os fabricados na Zona Franca de Manaus. Para os consumidores e empresas, este será o primeiro grande momento de mudança real, com a substituição de 2 tributos federais por um único imposto. A alíquota da CBS será definida de modo a manter a mesma arrecadação que o governo federal tinha com os impostos antigos, um princípio conhecido como neutralidade da carga tributária. A etapa mais complexa da transição começará em 2029 e se estenderá até 2032. Durante esses 4 anos, os impostos estaduais e municipais, ICMS e ISS, serão gradualmente extintos. Ao mesmo tempo, as alíquotas do novo IBS aumentarão progressivamente. A cada ano, as alíquotas do ICMS e do ISS diminuirão um pouco, enquanto a do IBS subirá na mesma proporção. Esse mecanismo foi desenhado para garantir que estados e municípios não percam arrecadação durante a mudança. Será um período desafiador, em que empresas terão que conviver com os 2 sistemas, o antigo e o novo, operando simultaneamente. Finalmente, a partir de 1º de janeiro de 2033, o novo sistema tributário estará totalmente em vigor. O ICMS e o ISS deixarão de existir por completo, assim como PIS, COFINS e IPI. O Brasil passará a operar exclusivamente com o IVA dual, CBS e IBS, além do imposto seletivo. A transição, que durará 7 anos, é considerada longa por muitos especialistas. O governo argumenta que esse prazo é necessário para garantir uma migração segura e previsível. No entanto, a longa convivência entre os 2 sistemas é uma das principais fontes de preocupação para empresas, que temem um aumento ainda maior da complexidade burocrática durante esse período. A reforma tributária promete trazer uma série de benefícios para a economia brasileira. O principal deles é a simplificação. Trocar 5 impostos com regras complexas por apenas 2, com legislação unificada, deve reduzir drasticamente a burocracia.
As empresas gastarão menos tempo e recursos para calcular e pagar impostos, podendo focar mais em suas atividades principais, como inovar e produzir. Outro benefício esperado é a transparência. Com o novo sistema, ficará mais claro para o consumidor quanto ele está pagando de imposto em cada produto ou serviço, pois o valor deverá vir destacado na nota fiscal. Para as empresas, a mudança significa o fim da guerra fiscal e maior segurança jurídica. Com regras iguais em todo o Brasil, a decisão de onde instalar uma fábrica ou um centro de distribuição passará a ser baseada em logística e eficiência, e não em qual estado oferece mais benefícios fiscais. Para o consumidor, a expectativa é de um sistema mais justo. Produtos da cesta básica, por exemplo, terão alíquota zero. Além disso, a reforma prevê um mecanismo de cashback, que devolverá parte do imposto pago para as famílias de baixa renda, diminuindo o peso dos tributos sobre os mais pobres. Apesar das promessas, a reforma não está livre de críticas e incertezas. Uma das principais preocupações é o risco de aumento da carga tributária total. Embora o governo afirme que a mudança será neutra, muitos setores, especialmente o de serviços, temem que a alíquota única do novo IVA resulte em um aumento de impostos para suas atividades. Outra crítica forte é a longa duração da transição. Convivendo com regras antigas e novas ao mesmo tempo, de 2026 a 2032, as empresas podem enfrentar um pesadelo burocrático, com custos de adaptação elevados e muita insegurança sobre como aplicar as novas leis. No final, a reforma busca modernizar o Brasil, alinhando nosso sistema tributário ao que existe na maior parte do mundo. A transição de um modelo tão complexo para algo novo é, inevitavelmente, um desafio monumental. O sucesso da reforma dependerá de como as leis complementares serão regulamentadas nos próximos anos e da capacidade do governo de conduzir a transição de forma clara e segura. Para o cidadão, a promessa é de um sistema mais simples, justo e transparente. Mas o caminho até 2033 será longo e exigirá a atenção constante da sociedade para garantir que os benefícios prometidos se tornem, de fato, realidade. Boa noite.